Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 12, parte 1. Como cientistas usam a mente subconsciente? Muitos dos cientistas mais criativos da história constataram a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Catherine, Poincaré, Einstein e muitos outros usaram-na para obter insights em suas grandes realizações. A capacidade de pôr em ação o subconsciente constitui um dos fatores mais importantes para determinar o sucesso dos cientistas e pesquisadores. Um dos mais notáveis exemplos nesse particular é encontrado na vida de um célebre químico, que eu não sei falar o nome. Ele lutara durante longo tempo para compreender a estrutura química de um hidrocarboneto denominado benzina. Trata-se de um composto constituído de 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. O problema deixava-o constantemente perplexo. Aparentemente, nada que tentava dava resultado. Incapaz de resolver o enigma, cansado e exausto, transferiu por completo o assunto para a mente subconsciente. Pouco tempo depois, no momento em que ia tomar um ônibus em Londres, o subconsciente iluminou-lhe o consciente com um inesperado relâmpago. Mentalmente, ele viu a imagem de uma serpente mordendo a própria cauda e girando como uma rodinha de fogo de artifício. A imagem recebida do subconsciente inspirou-o a orientar a pesquisa em uma nova direção. Logo depois, obteve a resposta há tanto tempo procurada, a do arranjo anular dos átomos conhecido como um anel de benzina. Como um cientista famoso fazia suas descobertas? Nikola Tesla foi um brilhante pioneiro no campo da eletricidade. A bobina Tesla, peça de exposição obrigatória em museus de ciências e sempre uma das favoritas da meninada, foi uma de suas invenções. Trata-se de uma esfera de metal carregada de eletricidade. Quando alguém a toca, a eletricidade estática faz com que os cabelos do curioso fiquem em pé. Tesla realizou também experimentos com transmissão de energia. Suas ideias sobre esse tópico ainda são consideradas revolucionárias. Convencido do poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para outra invenção ou nova direção de pesquisa, formulava-a na imaginação e em seguida transferia o problema para o subconsciente. Sabia que o subconsciente reconstruiria e revelaria ao consciente todas as partes necessárias para a manufatura do dispositivo em questão. Examinando tranquilamente todos os possíveis melhoramentos, não perdia tempo corrigindo defeitos e fornecia aos seus assistentes o produto final acabado perfeito de sua mente. Em entrevista, ele disse o seguinte: invariavelmente, meu dispositivo funciona como imaginei. Em 20 anos, nunca houve uma única exceção. Como um naturalista famoso solucionou seu problema? O professor Lois, da Universidade de Harvard, foi um dos naturalistas americanos mais famosos. Descobriu os grandes poderes da mente subconsciente enquanto dormia. O exemplo seguinte foi tirado da biografia do cientista, escrita pela sua esposa. Ele estava há 2 semanas tentando decifrar a impressão um tanto vaga de um peixe fóssil na lasca de pedra em que fora preservado. Cansado e perplexo, interrompeu finalmente o trabalho e tentou afastá-lo da mente. Pouco tempo depois acordou, certa noite, convencido de que enquanto dormia, vira o peixe com todos os aspectos que lhe faltavam, perfeitamente restaurado. Mas quando tentou aprender na mente e tornar nítida a imagem, ela lhe escapou. Ainda assim, dirigiu-se cedo para o Jardim des Plantes, alguma coisa assim, Jardim às Plantas, pensando que ao examinar novamente a impressão deveria ver alguma coisa que o colocaria na pista de sua visão. Mas em vão. O registro indistinto continuava tão obscuro como sempre. Na noite seguinte, ele voltou a ver o peixe, mas ainda sem resultado satisfatório. Quando acordou, a imagem desapareceu, como antes na memória. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse na terceira noite, pôs lápis e papel ao lado da cama antes de dormir.
E como esperava, perto do amanhecer, o peixe reapareceu no sonho. Confusamente no início, mas finalmente com uma clareza tão grande que ele não teve mais qualquer dúvida sobre suas características zoológicas. Ainda sonolento, em total escuridão, traçou essas características no papel ao lado da cama. Pela manhã, notou surpreso que no esboço feito à noite havia aspectos que julgara impossível que o fóssil pudesse revelar. Correu para o jardim das plantas e, usando um desenho como guia, conseguiu com um cinzel raspar o excesso superficial da pedra, sobre o qual descobriu ocultas partes que faltavam no peixe. Quando inteiramente exposto, o peixe correspondia ao que vira em sonho e ao desenho, e conseguiu classificá-lo com facilidade. Como um renomado médico resolveu o problema do diabetes. Na década de 1920, o Dr. Frederick, médico brilhante e pesquisador canadense, concentrou toda a sua atenção nos estragos do diabetes. Na época, a ciência médica desconhecia qualquer método para controlar a doença. O doutor passou longo tempo fazendo experimentos e estudando a literatura internacional sobre o assunto. Todos os caminhos que explorava, porém, pareciam ser um beco sem saída. Certa noite, exausto com mais um longo dia do que pareciam ser esforços inúteis, caiu no sono. Enquanto dormia, a mente subconsciente instruiu a extrair o resíduo do ducto pancreático degenerado de cães. A inspiração levou-o à descoberta da insulina, que desde então tem melhorado a vida de milhões de pessoas. Notem que o doutor estudou conscientemente o problema durante muito tempo, procurando uma solução, uma maneira de resolvê-lo. O subconsciente respondeu então nessa conformidade. Nem sempre conseguimos a resposta da noite para o dia. Ela talvez demore algum tempo, mas não fique desanimado, continue. Todas as noites antes de dormir, continue a transferir o problema para o subconsciente, como se nunca tivesse feito isso antes. Se a solução continuar a demorar a aparecer, você talvez esteja pensando que a questão que apresenta ao consciente é muito difícil e que levará tempo para resolver. Esse fato não deve surpreendê-lo. Geralmente, sentimos a tentação de pensar que nossos problemas são de difícil solução. Se não fosse, não seriam problemas. Mas isso é um erro. No que interessa ao subconsciente, não há tempo nem espaço. Vá dormir acreditando que receberá a resposta nesse momento. Não pense que a resposta vai ter que esperar algum momento no futuro. Mantenha a fé no resultado. Convença-se agora, enquanto lê este livro, de que a resposta e a solução perfeita que espera. De que há a resposta e a solução perfeita de que espera. Nos outros casos aqui não tem nem muito o que falar, porque ele só contou histórias, né? Não tem muito o que falar. Mas nesse aqui no final ele fala, né, que quando você for colocar algo no subconsciente, quando demora ali a vir a resposta, ou o que você quer e tal, quando demora é alguma crença que você tem. No caso, se você pensa que aquele problema não tem solução, como é que o subconsciente pode trazer a solução se você acredita que não tem? Ou então vai trazer a solução, mas vai demorar mais, porque você acredita que leva tempo para conseguir as coisas. Se você é assim, se você acredita que leva tempo para conseguir, tudo vai levar tempo para acontecer para você. Então se desfaça dessas crenças, né? Para que possa obter um resultado rápido, com sucesso, porque não existe um problema sem solução. E não existe questão de tempo. Pode sim ser da noite para o dia, mas para isso precisa que você acredite.